Eu tava pensando um pouco sobre a minha escrita e eu tô achando que o meu texto anda muito pobre, porque eu não tenho mais lido, eu não tenho mais tido tanta leitura. Eu acho que para você ter um texto rico, um texto de conteúdo, você precisa ler, você precisa é, botar a sua cabeça para trabalhar. E eu não tenho feito isso. E eu penso assim, eu podia escrever sobre a minha vida, mas a minha vida não anda muito interessante. Eu fico pensando muito no Bukowski. O Bukowski, ele escrevia muito sobre as bebedeiras dele, e eu acho que eu passei por uma fase assim, mas hoje em dia isso não faz o menor sentido. Nem se eu inventasse uma história bukowskiana, sabe? A questão é que eu não tenho tido ideias e não tenho tido mais a necessidade de escrever, como eu sempre tive. E analisando os textos mais antigos, qualquer texto que eu escreva, sempre é uma coisa muito específica. Os meus textos, eles sempre vêm de uma obsessão muito específica com alguma coisa. E o texto é meio que uma forma de tentar entender essa obsessão, ou de tentar tomar forma nessa coisa indizível que fica na minha cabeça. Eu não sei se é porque eu comecei tratamento e eu tô tomando remédio, e aí eu não tô mais tendo qualquer tipo de obsessão do tipo que eu tinha nos textos. Eu não sei se isso é só um momento. Eu cheguei a escrever um pequeno texto depois do tratamento, escrevi esse ano, mas eu sinto que eu estou esgotado, eu sinto que eu não tenho nada novo assim para dizer. Então eu acho que se eu for escrever alguma coisa vai ficar repetitivo. Mas eu acho que a escrita ela não vem de inspiração, ela vem de trabalho, ela vem de dedicação. Se você tem uma rotina de escrever, as palavras elas saem. A questão é que não tem nada que me interesse no momento, não tem nada assim que me fascina. Eu não. A terapeuta do CAPS, ela disse que eu ando muito desanimado. Eu falava como é que estava a minha vida e eu dizia que nem bem nem ruim, entende? E tipo, morreu o fogo, morreu a paixão. E aí eu penso, isso é bom porque agora eu tô estável, mas eu sinto falta de escrever. Mas escrever sobre o quê? Sobre quem? Quem é o personagem? Porque a escrita ela sempre vem de personagens. Quem é o personagem que pode me guiar? Tá entendendo? Tem um caderno aqui que ele tem uma história inacabada, que eu comecei na época da pandemia, no começo da pandemia, que é o mito das filhas de Júpiter. Ele fala sobre um clã de bruxas, que são as filhas de Júpiter. E tem essas personagens que elas acabam se envolvendo nesse clã. Eu não sei como é que eu iria desenvolver isso. Eu poderia perfeitamente pegar esse caderno e ver quais são os pontos narrativos que a história tá ali preparando o terreno, como chamo, quando tá ali preparando o terreno para ser desenvolvido depois, e desenvolver de forma apropriada. Isso é uma coisa que vai dar trabalho, isso é uma coisa que vai exigir do meu mental, como sempre exige, mas eu tenho certeza que valeria a pena. Toda história que eu escrevi valeu a pena. Eu tenho muito orgulho dos textos que eu escrevi, ou pelo menos dos textos que eu mostrei ao público, porque os textos que eu mostro para o público são os textos que eu gosto. Se eu não gosto do texto, eu deixo na geladeira. E tem textos que eu não quero mostrar para ninguém. Tá entendendo? Mas essa das filhas de Júpiter, essa eu acho que é uma história que pode dar pé. A questão é que, será que eu não devia focar minha mente em outra coisa? Será que eu não devia estudar para um concurso? Será que eu não devia trabalhar, sei lá? Ou será que eu não posso fazer algo de futuro? É isso que a minha mente tem se voltado. E, tipo, essas histórias, esses livros, eles nasceram de um lugar de muita obsessão. É uma coisa. É por isso que eu tô dizendo. Eu comecei a me tratar, eu parei de escrever com a frequência que eu escrevia. E eu não sei, eu tô bem, eu tô estável, mas eu tô muito chateado comigo mesmo, com o rumo que a minha vida tá tomando. Porque eu não sei ser assim. Eu queria ser uma pessoa que tem mais paixão, tá entendendo? Mas eu acho que esse lance de você ter essa intensidade, isso aí já me causou muito problema. Então, eu acho que são fases, eu acho que são momentos. O momento agora é de ficar neutro, é de ficar sem sentir nada, pra quem sabe eu poder exercitar minhas emoções melhor.
Uma das histórias mais recentes que eu escrevi, uma história de 70 páginas, se chama A Farmácia de Araki. Esse personagem, que é o Araki, que ele é uma figura muito caricata, que ele é um dono de uma farmácia altamente ganancioso, altamente suvina, que ele manipula um grupo chamado os vampiros. Eles não são vampiros no sentido folclórico da palavra, eles são vampiros porque eles são góticos. Ele manipula esse grupo, os vampiros, para fazer o que ele quer, porque ele tem o controle da morfina. E os vampiros, eles são viciados em morfina. Então, é tanto uma história que ele tem o elemento do vício ali, mas ele é uma coisa mais fantasiosa, ele é uma coisa mais folclórica, meio que de fábula. Eu gostei muito dessa história, eu queria muito escrever algo assim de novo, e nessa linha mais folclórica. Essa história das filhas de Júpiter, ela pode seguir essa linha. A questão é que eu não sei se eu tô pronto para escrever um romance agora, para escrever outro livro agora. Eu quero ir em histórias curtas. Eu quero começar uma maratona de histórias curtas. Por outro lado, eu escrevi uma história chamada This Is It, que é sobre uma produtora musical. Meio que é uma paródia, uma sátira da cena musical de Fortaleza. Eu gostei muito dessa história. Eu também queria escrever mais histórias assim, mas eu tenho medo de ficar repetitivo. Esse é o meu medo, de ficar repetitivo, de sempre ser uma coisa, num rolê em Fortaleza, com festa, com droga. Tá entendendo? Eu preciso me reinventar, eu preciso fazer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. A personagem principal do This Is It, que é a Zirelli, ela é uma personagem que eu gostei muito de desenvolver. Eu não pretendo fazer uma continuação com ela, porque eu acho que ela já foi esclarecida o bastante nessa história, mas aí eu fico meio que órfão, eu fico muito órfão de personagens. Quando eu escrevo uma história, eu me apaixono pelos personagens, quando eu termino, eu sinto, esse personagem, ele pode continuar ou acabou aqui? Acabou aqui. Não tem por que continuar, eu preciso encontrar outra coisa. Mas no momento, eu não tenho muito o que falar. Tá entendendo? Eu preciso de uma musa. Uma musa que eu digo assim, alguma coisa que me inspire. Mas eu não sei onde eu vou encontrar isso. E, por outro lado, eu fico pensando, quem sabe eu não deveria escrever de qualquer jeito. Como assim escrever de qualquer jeito? Exercitar, ver as ideias, fazer um brainstorm, ver quais são as ideias que tem na minha mente e ir escrevendo. Até, quem sabe, sair alguma coisa. Me forçar a escrever. Tá entendendo? Mas aí vem o pensamento de novo. Ronaldo, será que você não devia usar dessa energia para estudar para um concurso, para arranjar um trabalho, para fazer alguma coisa de futuro, fazer alguma coisa que dê dinheiro? Claro que eu devia. E não é como se eu não estivesse fazendo isso. Eu estou fazendo isso, fracassando miseravelmente, mas ainda estou. Eu não vou mais ficar em Fortaleza por enquanto. Eu vou voltar para o interior. Eu vou voltar a morar com a minha mãe no interior. As coisas não estão bem aqui. Eu estou com problemas de convivência. Eu acho que não adianta você estar num local em que você não tem o direito de ser você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa para a minha saúde mental. Não sei como vai ser a rotina lá no interior, mas vai ser o momento para eu me descobrir. Eu vou tentar encontrar alguma coisa que dê certo para mim. E eu poderia usar esse período para continuar escrevendo, para escrever alguma coisa. Porque, veja bem, por mais problemas que eu tenha tido na vida, é sempre bom ver que isso gerou um texto. É engraçado eu ler um texto, aí eu pensar, porra, eu tava muito fodido nessa época, eu tava muito zoado nessa época, mas que bom que esse texto existe, porque o texto existe por si só, ele não precisa da realidade para existir. A realidade já foi, virou passado, mas uma pessoa que não me conhece, ela pode ler aquele texto e dizer, poxa, que legal, esse cara é um bom escritor, eu vou ler as coisas desse cara, tá entendendo? E isso é o que fica. Eu ainda sonho seriamente em ser um escritor conhecido. Isso é a coisa mais importante da minha vida. São esses livros, são essas histórias. Isso é um trabalho para mim. Um trabalho em que eu não recebo nada. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que no futuro isso vai vingar. Isso não é uma questão de legado. Isso não é uma coisa que eu quero deixar só depois que eu morrer. Eu ainda quero viver muitos anos. Eu realmente espero que isso seja recompensado um dia. Eu realmente espero, não digo assim ficar famoso, porque isso aí é muita pretensão, mas pelo menos ser lido. Ser lido pelos lugares. Tá entendendo? Por poder ser reconhecido, porque isso é um trabalho. Eu acho que seria muito gratificante se meu trabalho fosse reconhecido.
Ok? Boa noite, boa sorte.